Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Hoje eu vou gravar um vídeo que eu não considero um tema polêmico, mas tendo em vista o elevado número de perguntas repetidas sobre esse tema, eu meio que cansei de responder um pouquinho também, e aí eu gravei esse vídeo para justamente diminuir pelo menos em 10, 15% o número de dúvidas dos meus grupos, do Face, no grupo do Telegram. Que é o quê? O superávit do orçamento corrente. Muita gente tem dúvida do que seria o superávit do orçamento corrente. Se ele é receita, o que é que ele e como aplicar ele. Então vamos lá. Vamos fazer aqui o seguinte. Vamos pegar aqui a LOA 2018, por exemplo. E aí dentro da LOA 2018, vamos colocar aqui receita corrente e receita de capital. E aí vamos colocar aqui despesa corrente e despesa de capital. Aí vamos supor que aconteça o seguinte, que aqui a gente tenha 700 mil reais, aqui a gente tenha 300 mil reais de receita de capital. Que a minha despesa corrente seja 450 mil reais. E que a minha despesa de capital seja 550 mil reais. No total aqui a gente tem 1 milhão de reais. E no total aqui a gente tem 1 milhão de reais. Ok? Então esses seriam os nossos valores para a gente trabalhar. O que a gente está notando aqui? A gente está notando que o nosso orçamento está equilibrado. Por que ele está equilibrado? Porque o total de receitas é igual ao total de despesas. Equilibrado na primeira perspectiva. A segunda coisa que eu posso dizer que ele está equilibrado é, se essas receitas de capital tiver alguma operação de crédito aqui, não tem problema. Porque todas as minhas receitas de capital também são menor do que todas as minhas despesas de capital. Então, o meu orçamento também está equilibrado para fins de regra de ouro. Porque se eu tiver alguma operação de crédito, vamos supor que toda a minha receita de capital seja operação de crédito. Vamos supor que os meus 300 mil sejam integralmente sua operação de crédito. Essa operação de crédito ela é menor do que a despesa de capital, então a regra de ouro está sendo obedecida. Então, moral da história. Eu montei uma simulação que o orçamento está equilibrado. O que você vai notar aqui? Que quando você autoriza isso, você está contando que vai arrecadar 700 mil aqui, 300 mil aqui. Para pagar quem? Para pagar 450 aqui e 550 aqui. Só que aí tem um detalhe. Desses 700 mil, você vai usar para pagar 700 mil, 450. Então aqui você tem uma sobra de 250. Uma folga. Certo? Aí a pergunta é, essa folga, você vai usar ela onde? Essa folga, se aqui está sobrando, mas no final está tudo igual a 1 milhão de reais, é porque esse valor aqui de 250, que na verdade é a receita corrente que supera a despesa corrente, esse 250 mil você vai usar para pagar a despesa de capital. Por quê? Essa folga você vai usar para pagar isso aqui. Por quê? Por que você vai usar esses 250 mil para pagar isso aqui? Porque na verdade você só tem 300 mil para pagar os 550 mil. Ora, se você só tem 300 mil para pagar os 550, quer dizer que vai faltar 250, que é justamente o que está faltando aqui embaixo, é o que está sobrando ali em cima, que vai ser usado para pagar os 550. Agora vem a pergunta, como é que eu chamo essa folga aqui? Essa folga, a gente chama ela de superávit do orçamento corrente. Essa folga é um indicador. É um indicador. E esse indicador ele mostra o quê? Ele mostra quanto das minhas receitas correntes estão sendo usadas para cobrir despesas de capital. Por esse motivo, preste atenção no que eu vou falar agora. Por esse motivo, o superávit do orçamento corrente, essa folga, como essa folga é usada para pagar despesas de capital, ela é considerada receita de capital.
Então, pela Lei 4.320 de 64, é receita de capital. Só que o que é que a Lei 4.320 diz? Ela diz que é uma receita de capital, mas não é item da receita orçamentária. Não é item da receita orçamentária. Por que não é item da receita orçamentária? Porque, na verdade, isso aqui é uma folga, isso aqui é um indicador. Vamos fazer o inverso. Se eu dissesse que isso aqui era item da receita orçamentária, sabe o que eu ia fazer? Eu ia somar 250 mil aqui. Ao somar 250 mil aqui ficaria 1.250.000 e aqui ficaria 1 milhão, ou coisa que não procede. Ou seja, porque o valor continua sendo 1 milhão e 1 milhão. Ou seja, o superávit do orçamento corrente, que é essa folga, ele já está na receita orçamentária. Então ele não pode ser considerado um novo item da receita orçamentária. Ele não é item da receita orçamentária, porque ele se origina de um item que já é da receita orçamentária, que no caso é a receita corrente que sobrou. Porque só para deixar claro, a receita corrente recebe o código 1. A receita de capital recebe o código 2. Quanto à natureza, categoria econômica. A despesa corrente recebe o código 3. E a despesa de capital recebe o código 4. Quando eu digo que o superávit do orçamento corrente ele é uma receita de capital, é porque eu estou falando que essa folga, essa receita que ficou maior que a despesa corrente, será usada para ajudar a cobrir a despesa de capital. Quando eu digo que o superávit do orçamento corrente não é item da receita orçamentária, é porque eu não vou ter um código para ele. Mas por que você não vai ter um código para ele? Porque, na verdade, o superávit do orçamento corrente ele já está aqui dentro. Ele é essa sobra dos 700 mil que não foi aplicado para cobrir os 450 mil. E aí vem o último ponto polêmico. Pode-se dizer que o superávit do orçamento corrente é uma receita extra-orçamentária? De jeito nenhum. Até porque ele se origina de uma receita que é orçamentária. Na verdade, ele é uma receita orçamentária corrente que supera a despesa corrente. Mas ele não é item da receita orçamentária porque não vai ter um novo código para ele. Porque, na verdade, ele já foi contabilizado aqui na receita corrente, que sobrou em relação à despesa corrente, e vai ser usado para pagar a despesa de capital, já que a receita de capital é insuficiente para cobrir toda essa despesa de capital. Ok, pessoal? Vou sair aqui da frente para você filmar aí, tirar foto, gravar, anotar, beleza? Esse era o meu recado, é o nosso quarto tema polêmico, que para mim não tinha polêmica nenhuma, mas tendo visto o elevado número de perguntas recorrentes sobre esse tema, eu resolvi gravar esse vídeo para dessa vez virar essa página, beleza? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula sobre pontos polêmicos. Valeu!